Do Corinthians na nossa área, que jogo horrível nesse domingo à noite contra o América lá no Independência. Ficou muito claro que o nosso querido Vitor Pereira meio que abriu mão do Campeonato Brasileiro. Isso não seria perigoso, João Paulo Capelanes? Muito boa tarde a você, meu amigo. Boa tarde pra você também, Renan. Um abraço especial pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Mas já vim falando isso aqui nesse bate-papo diário que a gente tem há muito tempo. O Vitor Pereira, ele abriu mão da disputa do Campeonato Brasileiro, primeiro, quando ele perde pro Palmeiras. Segundo, quando ele coloca um time alternativo contra o Fortaleza. E terceiro, mais uma vez, ele não tem muita matéria-prima para colocar em campo ontem contra o América Mineiro. Foi um jogo horroroso, de fato, concordo 100% contigo. Tecnicamente, taticamente, coletivamente falando, o Corinthians não funcionou. E olha só esse dado, cara, é muito curioso. Aumente o volume do seu aplicativo, rádio aí, torcedor corintiano. O Timão tem apenas 19% de aproveitamento nos últimos jogos fora de casa na disputa do Brasileirão, inclusive. Em 14 jogos, o Corinthians tem 5 empates, 8 derrotas e só uma vitória. Marcou 8 gols e sofreu 20. Vou passar de novo. São apenas 19% de aproveitamento nos últimos jogos fora de casa. Cara, são 14 jogos, 5 empates, perdeu 8 e ganhou só uma partida. Então, assim, a grande verdade é que esse é um desempenho de um time que não quer ser campeão brasileiro, de um time que não tem material humano pra isso, e é um time que foca único e exclusivamente na disputa da Copa do Brasil pra tentar beliscar um caneco que não vem há mais de 2 temporadas, Herrerão. São números pífios, inclusive pro que o Corinthians tem à disposição, viu? Porque falam, o Corinthians não tem um elenco muito extenso, não tem um elenco muito bom, só que, cara, uma vitória só fora de casa, isso é inadmissível. Quando eu abri falando que o Corinthians tinha largado, deixado de lado o Brasileirão, isso realmente, a gente vem discutindo nas últimas semanas, você mesmo já citou, mas o que eu converso com muito corintiano e eles ficam indignados é que o VP, em alguns momentos, poupa mais do que deveria. Ontem não daria pra entrar com uma equipe um pouco mais mesclada e um pouco melhor em campo? Você também concorda com isso? Cara, vou ser bem sincero, eu não concordo com isso. Eu não tô aqui passando pano não pro Vitor Pereira. Vamos lá, o Cássio pode jogar todas. Beleza, vem jogando. O Fagner, dos últimos 6 anos, o próprio Fagner, conversando com a gente na Zona Mista, reconhece isso, que de 6 anos pra cá, essa talvez tenha sido a pior temporada dele em questão de sequência e número de jogos. A dupla de zaga. Balbuena, ele vem tendo uma sequência interessante, querendo ou não. O Gil não consegue. O Fábio Santos não consegue. O Duqueiroz jogou mais de 53 partidas na temporada. Esse consegue. Ele fica raramente fora uma outra lesão, que é raro, e uma outra suspensão, que é raro também. Fausto Vera, 12 jogos consecutivos como titular. Chega uma hora que precisa respirar. O Renato Augusto, todos nós sabemos. Ele não consegue jogar aí 4, 5 jogos numa sequência. Ponto. O Mosquito, ora alterna com Adson, ora reserva, ora titular. O Roger Guedes é mais faminha, no bom sentido falando. Quer jogar todas e vem jogando quase todas. E o Roberto também, desde que chegou, ele teve uma sequência incrível de jogos, ele até chegou no começo a ficar muito tempo sem marcar, foi cobrado por isso, depois desembestou a marcar gols. Então assim, mexer um time inteiro, cara, vindo da partida, arriscado, claro que é arriscado. Se perder pro Flamengo e ficar fora do G4, G5, fica fora da Libertadores na fase de grupos da temporada que vem. Estraçalha um planejamento que já deveria estar sendo iniciado agora. Agora, é um risco, tudo nunca terás. Eu acho que o Vitor Pereira, eu fui muito crítico a ele no começo, porque ele de fato poupava por poupar. Agora eu percebo que ele poupa por necessidade, e ele sabe, se ele perder nessa reta final Renato Augusto por uma decisão de Copa do Brasil, o time do Corinthians é meio Renato Augusto, perdeu camisa 8, adeus. Falando em Copa do Brasil, amanhã já tem boletim sabendo dos mandos da grande decisão da competição nacional, as duas maiores torcidas frente a frente, decidindo a Copa do Brasil. João Paulo Capelanes, nos encontramos, hein, meu irmão? Sem dúvida, um abraço pra você, ótima semana a todos e até amanhã, pessoal. Abraço, Capê, meio-dia e